Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. Hoje, sexta-feira, dia da nossa reflexão. Eu sei que sexta-feira da semana passada não teve, peço desculpas. Estava eu muito atribulado de coisas para se fazer e acabei não conseguindo gravar o vídeo, mas hoje nós teremos nosso momento de reflexão. E o livro que eu trouxe para vocês, para a gente ter esse momento de reflexão, é este daqui, Entre a Ciência e a Sapiência, o Dilema da Educação, de Rubem Alves. Um livro bem provocativo, um livro bem pequeno, bem de cabeceira mesmo. Inclusive esse livro me foi indicado por um professor da minha faculdade justamente para ser um livro de cabeceira que todo mundo deveria ter e todo mundo deveria ler, e é baseado numa citação que tem aqui, que nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, divulga aí, já pede para se inscrever no canal, porque nós estamos quase aí com 200 inscritos, vamos rumo a 200 inscritos. Muito bem, o trecho em questão do livro é este aqui, que ele diz o seguinte: ler pode ser uma fonte de inteligência, frequentemente é uma fonte de emburrecimento. Muitas pessoas inteligentes por nascimento ficaram burras por excesso de leitura. Pois bem, pessoal, aqui na continuação desse texto ele vai explicar que leva ele a acreditar nessa ideia de que pessoas que leem em excesso podem, na verdade, passar por um emburrecimento. Eu vou fazer um resumo do que ele escreveu aqui assim, porque a minha reflexão, na verdade, vai ser baseada nesse texto, mas uma outra reflexão com relação à visão que as outras pessoas têm de nós. Fazemos leituras que lemos, né, vários livros, enfim, que é, na minha interpretação, uma visão errada, inclusive. Mas o que ele quis dizer aqui nesse texto que ele coloca é que não adianta a gente ler um excesso de livros, ler 30, 40 livros por ano, se a gente não se dedicar a reservar um tempo pra gente criar o nosso senso crítico com relação àquilo que a gente leu. Porque o que ele coloca aqui assim é que se a gente lê muito e fica só absorvido nas leituras que a gente faz, a gente transforma o nosso pensamento no pensamento das pessoas que escreveram as obras. A gente não pensa mais por conta própria. Então, o que ele sugere até numa parte do texto aqui é justamente isso: fazer uma pausa entre uma leitura e outra, uma pausa às vezes, muitas vezes prolongada, para que se estabeleça, que a gente crie, que a gente desenvolva o senso crítico do que a gente acabou de ler. Mas a reflexão que eu quero fazer, trazendo um pouco do que a gente acabou de ler no livro aqui, é sobre a ideia do que as outras pessoas pensam das pessoas que leem. Eu vejo muita gente olhar as pessoas que fazem a leitura de livros, né, que tem esse hábito, olhar para eles e pensar: nossa, essa pessoa deve ser muito intelectualizada. A gente tem essa questão na nossa vida de olhar para alguém que lê e diz: nossa, esse cara deve ser muito culto, muito inteligente, né? E outra coisa, né, se a pessoa lê muito e usa óculos, então aí sim a pessoa é muito inteligente, né? E eu discordo piamente com relação a isso. Inclusive o Rubem Alves coloca aqui, né, no início desse texto que eu acabei de ler, que ele diz assim: ó, ler pode ser uma fonte de inteligência e frequentemente é uma fonte de emburrecimento, mas pode ser uma fonte de inteligência. Só que a gente precisa utilizar essa fonte de inteligência da forma correta. Se a gente não usar da forma correta, acaba sendo aí uma forma de emburrecimento. Então eu particularmente não gosto dessa ideia de achar que quem lê é automaticamente, veja bem, isso a gente tá um pouco implícito no nosso cérebro quando a gente pensa nisso, automaticamente a gente transforma quem lê em um ser não superior, mas assim, mais culto, né? Ah, essa pessoa aí tem uma bagagem cultural maior que a minha. Não tem, não quer dizer. Essa pessoa, por exemplo, que lê muito, pode ser que ela não tenha uma experiência de vida que você tem. Talvez ela viaje nos livros e você consiga viajar de forma real, você está nos lugares onde ela só conhece através dos livros, e isso também é bagagem cultural, isso também é uma fonte de intelectualização. Até porque eu conheço muita gente que lê muitos livros aí durante o ano e, na minha mais humilde opinião, não são nem um pouco intelectualizados, não são cultos, não são inteligentes. Parece que falta ali um discernimento naquelas pessoas, falta uma percepção que, na minha opinião, deveria ter, já que ela lê tanto conteúdo. Mas enfim, essa é a reflexão de hoje. Eu queria saber, vocês, leitores ou não, como é que vocês avaliam as pessoas que leem? Escrevam aí nos comentários a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela presença, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.